O Senado aprovou nesta semana, em primeiro e segundo turno, a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Foram 53 votos a favor e 24 contra. Resultado considerado apertado, já que eram necessários 49 votos favoráveis. Antes de ir ao plenário, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado também já havia aprovado a proposta da reforma. O texto segue para a Câmara dos Deputados, de onde originalmente veio, já que há pontos que foram modificados no Senado e agora precisam do aval dos deputados. Na prática, a reforma tributária substitui 5 impostos no Brasil: o IPI, PIS e COFINS, que vão ser substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS e o ICS serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Juntos, o IBS e o CBS são chamados de IVA dual. Além do IBS e do CBS, haverá também um terceiro tributo chamado de Imposto Seletivo, também conhecido como Imposto do Pecado, que vai incidir sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Agora confira alguns pontos da reforma tributária aprovada que devem impactar o agro brasileiro. Entre eles está o primeiro deles, que é para produtos e insumos agropecuários que terão uma alíquota do IBS e CBS reduzidas em 60%. A reforma tributária prevê também que o produtor rural que possui faturamento anual de até 3,6 milhões de reais poderá optar por não contribuir com o CBS e IBS. Nesse caso, o agricultor repassaria o crédito presumido a quem adquirir os seus produtos. Não haverá incidência do IPVA sobre aeronaves agrícolas, tratores e máquinas agrícolas. E mais, a contribuição estadual, aí sim essa existirá, sobre bens primários e semi-elaborados para financiar fundos de infraestrutura. Esses são alguns dos destaques que a gente separou para vocês e a gente vai ouvir agora a coordenadora de Jurídico e Tributário da consultoria BMJ, que comentou as mudanças principais na visão dela para o agro com o texto da reforma aprovado no Senado. Então, um dos pontos que por muitos é observado como um grande ponto positivo é a questão da redução da alíquota de 60% do IBS e da CBS para o setor para os produtos agropecuários e para os insumos agropecuários. Há um certo componente de vitória aí, porque não houve uma redução desse percentual no Senado Federal, mas havia expectativa do setor de que pudesse ser majorado para uma redução de 80% da alíquota. Manteve-se igual, então não dá para ser considerado uma grande vitória. Outro aspecto que amarga um pouco essa redução de alíquota é o inevitável efeito da carga tributária, que hoje é desconhecida. Isso porque quando se estima uma carga tributária do IBS e CBS combinados em 27,5%, isso mesmo com uma redução de 60% tende a resultar um aumento da carga tributária para o setor. Tem outros pontos que são mais positivos quando a gente observa, por exemplo, o IPVA, que embora agora ele passe a incidir sobre aviões, navios, embarcações de forma geral, ele não incide sobre tratores e máquinas agrícolas. Então isso foi um ponto que estava no parecer da Câmara e permanece no texto aprovado pelo Senado. Um aspecto que houve uma melhoria, mas poderia ser mais positivo para o segmento, é a questão das contribuições estaduais. Na redação que foi aprovada na Câmara, havia um problema muito significativo, que é até 2043, essas contribuições poderiam ser instituídas e não havia um prazo de até quando elas poderiam ser cobradas. Agora, com o parecer aprovado do Senado, elas só podem ser cobradas até 2043, elas não podem ser instituídas apenas em 2043. Então é uma segurança maior. Um ganho que também foi estabilizado no Senado, que é positivo, é a não incidência do imposto seletivo sobre aqueles bens e atividades que incidem, que tem uma redução de alíquota de 60% no IBS e CBS. Então, o que a gente chama de bens essenciais. E os produtos agropecuários e os insumos agropecuários estão nesta lista. Então, é de se entender que eles terão essa possibilidade de não serem tributados pelo imposto seletivo, o que é um ganho muito positivo para o setor. Obrigada, Gabriela Rosa, da BMJ, por trazer as análises sobre efeitos da reforma tributária aprovada para o agro.